Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, as senhoras procuradoras, o senhor secretário-diretor-geral, cumprimento a todos os presentes. Eu declaro aberta a 24ª sessão da primeira Câmara. A ata da 23ª sessão encontra-se sobre a mesa. Foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dar por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os trabalhos do dia, eu indago a procuradora do Ministério Público de Contas, senhora Letícia Delcim Matuque, se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, excelência, obrigada. Então, passamos a nossa parte, pauta estadual. Inicialmente, eu relato os itens ao meu encargo. Eu começo com o item número 1. Trata-se de uma representação formulada com o edital de pregão promovido pela Secretaria do Estado da Saúde, objetivando a contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial. A representante questionou principalmente a execuibilidade dos preços contratados. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e eu entendo que as razões apresentadas pela Secretaria Estadual de Saúde esclareceram os pontos suscitados. Assim, adstrita aos aspectos suscitados na petição inicial, eu acompanho as manifestações de ATJ, PFE e Ministério Público de Contas e voto pela improcedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 2 e 3 da pauta. Em exame no item 2, o primeiro termo de aditamento e os termos de recebimento provisório e definitivo ao contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e a empresa Engetal Engenharia e Construções Limitadas. O contrato e a licitação iniciais já foram julgados regulares. A instrução ATJ, STG e PFE, todos se manifestaram pela regularidade. No item 3, se analisa um pregão e contrato firmado pela Sabesp, visando a prestação de serviços de engenharia para manutenção de ramais e redes de esgoto na cidade de Avaré. A fiscalização, ao examinar a matéria, não apontou impropriedades. A TJ, nos aspectos econômicos, PFE e SDG, se manifestaram pela regularidade dos atos praticados. Tendo a SDG afastado a objeção da TJ Engenharia quanto à modalidade licitatória promovida, trazendo, para tanto, decisões exaradas por essa Corte em vários processados. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências e eu voto no sentido de serem considerados regulares os atos em exames. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu passo a relatar em conjunto agora os itens 4 a 6 da pauta. O item 4 cuida do convênio firmado pela Secretaria da Educação com a Prefeitura de Itapiraí, tendo por objeto a construção de uma escola estadual. Instrução pela regularidade. O item 5 e 6 se analisa o convênio firmado entre a FDE e o Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, para levar a efeito o programa Bolsa Universidade, com concessão de bolsas de estudos aos alunos do ensino médio da rede pública do Estado, em contribuição com o programa Escola da Família, bem como a prestação de contas desse convênio relativo ao exercício de 2008. A instrução também, a TJ, PFE e SDG, manifestaram pela regularidade da matéria, tendo o senhor secretário-diretor-geral destacado que as questões suscitadas já foram objeto de análise por esse tribunal em outros processos da mesma espécie. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da matéria. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu relato o item 7 da pauta agora. Em exame, um recurso ordinário interposto pela FDE quanto à sentença pela qual foi julgada irregular uma prestação de contas apresentada pela PM da Escola Padre Francisco João de Azevedo. O juízo de irregularidade proferido fundamentou-se na ausência de prestações de contas pela beneficiária dos valores repassados pela Fundação. Nos autos, agora em fase de recursal, ATJ, PFE e SDG, todos se manifestaram pelo provimento do recurso.
Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, a FDE comprovou a devolução total do montante apurado, conforme termo de quitação da dívida. Assim, faça a documentação encartada agora, acompanhe as manifestações favoráveis e voto pelo provimento do recurso ordinário interposto. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 8 a 27, a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, eminente presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, as eminentes procuradoras, doutora Letícia Delcim Matuque Feres, doutora Cristina Freitas Cavezali, nosso secretário-diretor-geral, todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados de 8 a 12, senhora presidente. Perfeitamente. Cuida-se de pregão presencial, contrato, aditivos, concorrência, contrato de gestão, atas de registro de preço, notas de empenho, matéria de responsabilidade da Unesp, da Sabesp e da Secretaria de Estado da Saúde. Com a instrução, meu voto é pela regularidade com as recomendações pertinentes. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 13 a 16, também em conjunto. Cuida-se de concorrência, contratos e termos de aditamento. Secretaria de Estado da Cultura com a construtora Simeone Vieste Limitada. Objeto, obras civis dos Centros de Fábrica de Cultura da Cachoeirinha, de Capão Redondo e de Jaçanã. Sobre a matéria em si de representação apresentada pela Associação de Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. A instrução é dividida. Engenharia de ATJ, chefia MPC, pela irregularidade. Economia SDG PFE pela regularidade. Preliminarmente, eu rejeito a alegada ilegitimidade da representante, já que exerceu o seu direito calcado, seja nos dispositivos pertinentes da nossa lei orgânica, seja na própria Lei 8666. No mérito, a Secretaria processou as licitações para a contratação de obras comuns, utilizando o procedimento legal da concorrência e sem demonstrar que a organização internacional financiadora, no caso o BID, tenha determinado expressamente a inserção de cláusulas de habilitação reputadas contrárias à legislação e jurisprudência deste tribunal. Assim, essas exigências de habilitação não encontram nenhum respaldo no rol dos artigos 27 a 31 da Lei 8666. Além disso, as exigências de qualificação técnica estão em desacordo com a súmula 30 e acarretaram inúmeras inabilitações. Quanto aos aditamentos, que foram vários e sucessivos, com alterações de planilha de serviços e prorrogações de prazo, apenas confirmo que a elaboração dos projetos básicos esteve eivada de falhas substanciais. Eu voto pela procedência da representação e irregularidade de licitação, contratos e aditivos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O 17 eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. É regimental. 18. Pregão eletrônico, contrato, termos de ratificação, Secretaria de Estado da Saúde pelo Hospital Guilherme Álvaro com Starbene Refeições Industriais, prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar. A instrução é pela irregularidade. Os valores cotados não sofreram alteração em função da redução quantitativa de serviços a serem prestados concretamente, conduzindo a contratação com valores acima da referência de mercado. Pesquisa de preço ainda mostrou-se defasada em mais de 7 meses e os termos de retificação firmados para fins de reajustamento de preços não observaram os percentuais estabelecidos no contrato. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 19. Prestação de contas de recursos repassados em 2009 pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento à Associação Beneficente Promocional Belém. Objeto, execução do programa Restaurante Popular Bom Prato. A instrução de chefia de ATJ é pela irregularidade, PFE e SDG pela regularidade. A matéria já teve em nossa pauta quando me foi suscitada a dúvida quanto à incidência do decreto 57.293/2011,
que permitiria a terceirização da execução dos serviços. Confirmei, efetivamente, que assim ocorre. E a dúvida surgiu porque não decorre diretamente do articulado do decreto, mas sim de se reportar a minuta padrão que integra o seu texto. Sendo assim, que é o que aconteceu aqui, eu julgo regular a matéria, até porque a aplicação das verbas, quanto ao seu conteúdo, não foi verberada em nenhuma das manifestações lançadas neste processo. Voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados de 20 a 25, senhora presidente. Perfeitamente. Prestação de contas de repasse ao terceiro setor e a órgãos públicos, efetivados pela CDHU, Secretaria da Cultura e Secretaria do Desenvolvimento Social. A instrução final foi unânime no sentido da regularidade, com ressalvas ou recomendações, os meus votos acompanham. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. 26, embargos de declaração, em face de acórdão desta Câmara que julgou irregulares concorrência, contrato e termos aditivos, aplicando multa de 200 UFESP aos responsáveis. Embargos apresentados pela Unicamp. Instrução é pela rejeição. Conheço em preliminar. Conhecido. A Unicamp se insurge contra a pena pecuniária aplicada ao seu pró-reitor e reitor, que assinaram contrato e termos aditivos. Fez juntar uma resolução interna pela qual a reitoria delega competência aos diversos servidores da diretoria de administração para a prática de atos distintos. Essa delegação de competência, entretanto, não exime a autoridade superior da responsabilidade pelos atos praticados, eventualmente, inclusive, pelos seus delegados, como no caso em análise, parte deles pelos delegados, parte pelos próprios responsáveis. Eu rejeito os embargos. Em discussão, em votação, aprovado. 27. Recurso ordinário contra a sentença que julgou parcialmente irregulares admissões realizadas pela USP em 2005, aplicando multa individual aos responsáveis. Instrução de ATJ e PFE pelo improvimento, SDG pelo provimento parcial para fins de cancelar a pena imposta. Preliminar, conheço. Conhecido. Quanto ao mérito, efetivamente, a irregularidade, é matéria bem recorrente dos nossos julgamentos. As funções foram verberadas por ausência de lei e preenchimento de vagas autorizadas apenas por ato interno da própria universidade após a Constituição de 88. Quanto à multa, nós temos uma situação exatamente inversa àquela do caso que eu acabei de relatar da Unicamp. As autoridades que receberam delegação não tinham nenhum poder de descumprir as determinações que emanavam da direção e da reitoria. Então, o seu apenamento direto acaba sendo injusto em face da fonte que emanava o poder de decisão. Exatamente o inverso da situação da Unicamp. Eu acompanho o SDG e dou provimento parcial apenas para afastar a penalidade. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Para relatar os itens 28 a 41, a palavra do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora de contas, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados, item 28, senhora presidente, eu requeiro retirada, voto ao gabinete. É regimental. Item 29 e 30. Item 29, Fundação Prefeito Faria Lima, Centro de Estudo e Pesquisa da Administração Municipal, CEPAM. E o item 30, trata-se de contas anuais da Secretaria Estadual da Justiça e Defesa da Cidadania, 2012. Já disponibilizei os votos previamente, e estando atendidos os pressupostos legais, bem como prestados devidos conhecimentos, eu voto pela regularidade do item 29 e pela regularidade comensal do item 30. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, votação, aprovados. Agora, peço permissão, Vossa Excelência, para ler em conjunto e relatar itens 31 a 40. Perfeitamente. O item 31 trata-se de inexigibilidade de estação e nota de empenho da Departamento Regional de Saúde e a empresa São Paulo Transporte S.A.
Item 32 é prestação de contas da construção de 130 unidades entre CDHU e Prefeitura de Meridiano. 33 é prestação de contas, repasse da Casa Civil, Prefeitura de Bocaina, Catanduva, Duartina, Estrela do Oeste, Fernandópolis, Jundiaí, Nova Lusitânia e Tatuí, em 2011, com base em convênios. Item 34, prestação de conta de repasse de Secretaria de Desenvolvimento Social, Associação de Pais da Ministério Nacional de Educação Paulista e diversas outras entidades com base em convênios. Item 35, prestação de contas e repasse da Secretaria de Saúde para a Prefeitura de Arara, Charqueada, Conchal, Mombuca, Rafar, Saltinho e 2012, baseado em convênios. Item 36, prestação de contas e repasse da Educação, Associação de Pais da Ministério Nacional de Capela do Alto, Piedade e Votorantim, em 2012. 37 é prestação de contas de repasse efetuados da Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, com base em convênio para fomento de programa de transporte de alunos da rede estadual. 38, prestação de contas de repasse efetuado em 2010 pelo Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto às prefeituras municipais de Ibirá, Macaubal, Marapoama, Mirassolândia e Monte Aprazível, com base em convênios. O item 39 trata a prestação de contas decorrente de convênio firmado de CDHU e a Prefeitura de Cosmorama para a produção de 50 unidades habitacionais. E o item 40, prestação de contas de repasse efetuado em 2011 pela Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino da região de Pirassununga, Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, com base em convênio para o fomento do programa de transporte de alunos da rede pública estadual de ensino. As defesas apresentadas foram capazes de justificar as falhas apresentadas e de modo que não foram constatados indícios no desvio de recursos. Conforme votos já disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade de 31 a 40 da pauta, com as devidas recomendações dispostas nos votos. São os votos, presidente. Que estão em discussão, votação, aprovados. Item 41, prestação de contas e repasse por meio de convênio entre a Secretaria de Saúde e o Hospital da Clínica da Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação de Apoio, Ensino e Pesquisa do Hospital de Clínica da Medicina de Ribeirão Preto, da USP, visando a operacionalização da gestão e execução das atividades de serviço de saúde do Hospital Estadual de América Brasiliense. Em sua maioria, as falhas apontadas na instrução podem ser afastadas ou relevadas, face aos argumentos da defesa e documentação apresentada. Em relação, no entanto, aos custos administrativos, um total de R$ 610 mil, permanece como ponto controvertido e inexplicável na forma da lei. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de contas no montante de R$ 8.258.951,55 e pela irregularidade da quantia de R$ 610 mil. Voto também pela condenação da FAEPA, que é a Fundação de Apoio, Ensino e Pesquisa da Medicina de Ribeirão Preto, da USP, a devolver aos cofres estaduais a importância de R$ 610 mil, atualizada pelo IPC-FIP, desde a data do recebimento até a efetiva restituição, e suspendo-a de receber novos repasses do poder público, enquanto não ressarcido do erário. É o voto, presidente. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e participação da doutora Cristina Cavesali, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à pauta municipal. Eu relato os itens a meu encargo, os itens 42 a 70. Inicio relatando em conjunto os itens 42 e 43 da pauta. Em exame, termos em referência antecedidos de dispensa de licitação, formalizados entre a Prefeitura de Porto Ferreira e as empresas Petrobras Distribuidora S.A. e Ângelo Roque de Santis Companhia Limitada, com vista ao fornecimento de gasolina, óleo diesel e álcool. Fiscalização, ATJ e SDG opinaram pela irregularidade da matéria. A falta da situação emergencial adequadamente comprovada representa falha que, por si só, possui o condão de macular toda a matéria,
Assim, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto no sentido da irregularidade da dispensa de licitação, dos ajustes e dos subsequentes termos aditivos. E voto pela aplicação de multa ao senhor Maurício Esponton Razi, autoridade que firmou o ajuste, multa que estipulo no equivalente a 200 UFESPs. É voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu passo a relatar o item 44 da pauta, também trata-se de uma dispensa de licitação, agora firmada entre a Prefeitura de Tatuí e o Banco Nossa Caixa, objetivando a prestação de serviços bancários relacionados ao processamento e pagamento de folha de pagamento dos servidores públicos do município. Fiscalização e a TJ se manifestaram pela irregularidade da matéria. Conforme jurisprudência dominante na casa, o objeto comporta licitação. Aqui também, no caso, não foi comprovada a questão dos preços contratados. Nessa conformidade, eu acompanho as manifestações constantes dos autos e voto no sentido da irregularidade da dispensa de licitação e do contrato. Voto que está em discussão. Votação aprovado. Eu relato em conjunto os itens 45 a 47 da pauta. Esses três processados estão em exame termos de aditamentos firmados pela empresa municipal de processamento de dados São José do Rio Preto com a empresa Microcity Computadores e Sistemas. É o item 45. Pela Companhia de Saneamento de Diadema com local Renata Locações de Equipamentos Limitadas. Item 46. E pela Prefeitura de Taboão da Serra, com DP Barros e Viatec Arquitetura e Construções Limitada. Item 47. Os órgãos técnicos da Casa analisaram os autos e opinaram no sentido da irregularidade dos aditamentos em face do princípio da acessoriedade, uma vez que os decorrentes licitações e contratos já foram julgados irregulares por esse tribunal. Eu passo ao voto. Em face do princípio da acessoriedade, eu voto no sentido da irregularidade dos termos em exame. Votos que estão em discussão. Votação aprovados. Eu passo a relatar em conjunto agora os itens 48 a 53 da pauta. No item 48, se examina pregão e contrato celebrado entre a Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro e a empresa Sansim Serviços Médicos Limitada. Após esclarecimentos, a TJ e Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade. No item 49, contempla o exame da inexigibilidade de licitação, contrato e termo aditivo firmado pela Prefeitura de Paranapanema e a transportadora Anatur Limitada, com vista à aquisição de passes para o transporte escolar. A TJ manifestou-se pela regularidade da matéria. O item 50, um termo de aditamento firmado pela Prefeitura de Bauru, instrução pela regularidade. No item 51, estão em análise termos de ratificação, aditamento, apostilamento, levados a efeito pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo ao contrato celebrados com EICOM Controles Inteligentes de Negócios. MPC manifestou-se pela regularidade com recomendações. Itens 52 e 53 cuida de concorrência, contrato, termo de aditamento, termo de recebimento definitivo, bem como execuções contratuais referentes ao ajuste firmado pela Prefeitura de Sorocaba. Fiscalização e Ministério Público de Contas se manifestaram pela regularidade. Eu acompanho a instrução de todos os autos e voto pela regularidade das matérias em exame, bem como pelo conhecimento dos termos de recebimento definitivo e garantias prestadas. São votos que estão em discussão. Votação aprovados. Eu relato em conjunto agora os itens 54 a 56 da pauta. No item 54, se examina a prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Junqueirópolis à Irmandade Santa Casa de Misericórdia, decorrente de convênio já julgado regular. Os processos constantes do item 55 e 56 contemplam prestações de contas apresentadas pela Associação dos Pecuaristas de Sagres, relativos ao exercício de 2010 e 2011. Na esteira dos relatórios e votos que encaminhei previamente a Vossa Excelência, entendo que as prestações de contas em exames comportam juízo de regularidade. Em relação aos recursos recebidos pela Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis, no exercício de 2007, filio-me ao entendimento da SDG no sentido de que as falhas podem ser alçadas aos campos das recomendações.
Isso porque a contratação de agentes comunitários de saúde ocorreu antes da Emenda Constitucional 51 de 2006, sendo precedido de processo seletivo. Sendo levados a efeitos após a citada emenda, foram feitos pela própria Prefeitura Municipal, através de regular concurso público. As demais falhas, igualmente trazidas por documentos, foram esclarecidas. Eu ressalto que o convênio e as prestações de contas de 2006 e, posteriormente ao analisado, em 2008, já foram analisados e considerados regulares por essa Casa. Feitas essas considerações, eu voto pela regularidade de todas as prestações de contas. Voto que estão em discussão. Votação. Aprovado. Eu relato o item 57 da pauta, contas da Câmara Municipal de Guareí relativas ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou atendimento aos limites constitucionais e legais, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, acompanho a instrução e voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Guareí, exercício de 2012. É um voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 58 e 59 da pauta. Contas dos municípios de Guaimbê e Itariri, referentes ao exercício de 2012. Conforme relatório e voto encaminhado a Vossas Excelências, a instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas, na seguinte conformidade. Prefeitura Municipal de Guaimbê, descumprimento do artigo 42 da LRF. Falta de recolhimento da parte dos encargos sociais devido à Previdência Municipal no período. Prefeitura Municipal de Itariri, déficit de execução orçamentária de 10,03%. Déficit de execução financeira. Manutenção de indisponibilidade financeira para pagamento de dívida de curto prazo. Descumprimento do artigo 42 da LRF. Aumento de despesas com publicidade em ano eleitoral. Assim, feitas essas considerações, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas das prefeituras de Guaimbê e Itariri, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes nos votos individualizados. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Agora, os itens 60 e 61, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Eu passo a relatar agora os itens 60, em conjunto, os itens 62 a 64. Contas das prefeituras de Guareí, Quintana e Vargem Grande do Sul, referentes ao exercício de 2012. Aqui, considerando atendimento aos dispositivos legais e constitucionais, na conformidade ao relatório e voto encaminhado previamente a Vossas Excelências, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas, sem prejuízo de recomendações constantes no voto. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu passo a relatar o item 65 da pauta. Em exame, embargos de declaração opostos em face da decisão da primeira Câmara que negou o provimento a recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão levados a efeito no exercício de 2006 pela Prefeitura de Lençóis Paulista. Em preliminar, recursos em termos, dele conheço. No mérito, a decisão embargada não contém qualquer obscuridade, dúvida ou omissão. Dessa forma, eu rejeito os embargos de declaração opostos. Em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar o item 66 da pauta. Em exame, um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Angatuba e pelo senhor Carlos Augusto Rodrigues Moraes Turelli, contra a sentença que julgou irregulares os recolhimentos ao FGTS relativos ao exercício de 2010, feitos aos servidores comissionados, bem como pagamento de multas rescisórias quando da exoneração. O Ministério Público de Contas opinou pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recurso em termo, dele conhecido. No mérito, na conformidade ao relatório e voto encaminhado previamente a Vossas Excelências, meu voto é no sentido do provimento parcial do recurso ordinário interposto. Quanto ao recolhimento do FGTS aos comissionados, o recolhimento do FGTS ordinário aos comissionados, eu entendo indevido.
Matéria encontra-se irregular. Todavia, tendo em vista a oscilação jurisprudencial existente à época, a ausência de comprovação de má-fé e a notícia de cessação dos referidos recolhimentos, eu entendo prudente afastar a determinação de ressarcimento dos valores recolhidos ao FGTS, mantendo-se os demais termos da sentença. Ou seja, mantendo os demais termos da sentença, eu afasto a determinação de recolhimento do FGTS ordinário, mas mantenho a questão da multa rescisória, que não era incontroversa à época, conforme jurisprudência desse tribunal colecionada no corpo do voto. Assim, eu afasto apenas a determinação de ressarcimento dos valores ordinários recolhidos ao FGTS, mantendo a determinação de ressarcimento dos valores pagos atinentes à multa rescisória. É um voto que está em discussão pelo provimento parcial, em votação. Aprovado. Eu relato em conjunto os itens 67 a 70 da pauta. Em exame, recursos ordinários interpostos pelos interessados na seguinte conformidade. Item 67, pelo ex-prefeito de Itaquaquecetuba, contra a decisão que lhe aplicou multa de 300 UFESPs pelo não atendimento à decisão desse tribunal. Chefia de ATJ e SDG manifestaram pelo não provimento. Item 68, recurso interposto pelo ex-presidente do Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras, em face de sentença que julgou irregulares as contas da autarquia relativa ao exercício de 2006. A assessoria de ATJ, no aspecto econômico, opinou pelo provimento. Assessoria, no aspecto jurídico, chefia de ATJ e SDG, pelo não provimento. Item 69, recurso interposto pelo ex-diretor-presidente da Empresa de Transportes Coletivos de Diadema, contra a sentença que julgou ilegais as contas da empresa referentes ao exercício de 2009. SDG manifestou-se pelo não provimento. Item 70, recurso interposto pela Prefeitura de Assis, contra a sentença que negou o registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado realizados em 2010. Instrução ATJ, MPC e SDG pelo não provimento. Como fiz constar dos relatórios e votos previamente encaminhados a Vossas Excelências, as razões recursais não se mostraram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os atos praticados pelos interessados. Exceção feita a falha relativa ao pagamento de precatórios por parte do Serviço Municipal de Transporte Coletivo de Araras, uma vez que restou demonstrado que todos os precatórios foram pagos e ainda que a questão foi igualmente afastada do julgamento das contas da autarquia no exercício subsequente, ou seja, em 2007. Nessa conformidade, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes dos processados, meu voto é no sentido do conhecimento de todos os apelos em preliminar e no mérito pelo não provimento, afastando, contudo, em relação ao item 68, a questão relativa aos precatórios, somente, mantendo-se os demais termos da decisão, todos pelo não provimento. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora a palavra do eminente conselheiro Renato Martins Costa. Para relatar o item 71, senhora presidente, que é pregão presencial e contrato entre a Prefeitura de Mauá e Real Food Alimentação, fornecimento de refeições para restaurante popular. Com a instrução, voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 72, termos de aditamento, Prefeitura de Campinas, HE Engenharia. Instrução reconhece a incidência do princípio da acessoriedade, por essa razão, voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 73, inexigibilidade de licitação, contrato, Prefeitura de Ibiúna com Adriano Teodoro, prestação de serviços profissionais de advocacia. Instrução alongada desse processo foi desfavorável por inúmeras oportunidades. O contratado apresentou memoriais. Há uma contratação idêntica, firmada em 2001, entre as mesmas partes, e obteve o responsável êxito em apelação cível, julgada pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça, no sentido da regularidade. O presente ajuste foi celebrado em 2003, no valor de R$24 mil, ocasião em que prevaleciam decisões desta Corte no sentido de acolher indiscriminadamente a contratação de serviços advocatícios quando precedidos de inexigibilidade licitatória. Considerada
a longevidade da matéria, a jurisprudência então vigente nesta Câmara, o precedente favorável do Poder Judiciário, eu julgo regular a matéria, porém recomendo a origem que atente para o novo entendimento do tribunal, que admite a inexigibilidade, porém em procedimentos que guardem especificidade própria e compatível. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 74, dispensa de licitação, contrato, Prefeitura de Bauru com a Empresa Municipal de Desenvolvimento Local. A instrução é pela regularidade. Senhores conselheiros, eu vou discordar da instrução, tendo em vista problemas com a pesquisa de preços. Nós temos 2 precedentes específicos nesta Câmara, um relatado pelo eminente conselheiro Dimas Ramalho, outro relatado por mim mesmo, de contratações entre a Prefeitura de Bauru e a sua empresa de desenvolvimento, em que a pesquisa de preços é feita pela empresa de desenvolvimento. Ela atesta que o preço dela é o adequado para o mercado, porque ela realiza uma pesquisa, o que me parece totalmente impróprio e indevido. Eu voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 75. Termos de prorrogação, aditamento, recebimento provisório e definitivo, Prefeitura de Taubaté com a construtora CVS, edificação de Centro de Educação. Também aqui a instrução vê presente o princípio da assessoriedade. Por essa razão, voto pela irregularidade dos aditivos, não obstante, tome conhecimento dos termos de recebimento. Em discussão, votação, aprovado. 76, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Caçapava, com Itacolomia Administração de Bens, locação de veículos 0 km, máquinas, equipamentos rodoviários, com doação ao término do contrato. A instrução é pela irregularidade. Aqui o questionamento é de caráter puramente econômico, comparação entre uma eventual aquisição e sua vantajosidade em face da locação. Os números não são favoráveis ao município. A locação custou R$ 5.166.800. O valor estimado de aquisição dos veículos perfez R$ 2.292.497, muito abaixo. É certo que a locação é diluída no tempo e a compra teria de ser um desencaixe imediato. Porém, não houve nenhum tipo de demonstração econômica de prevalência de uma opção sobre a outra, ressaltando, e me parece fundamental esse aspecto, que a operação e manutenção dos veículos locados por dispositivo contratual cumpriria a Prefeitura. Então, ela nem poderia dizer que ela estava se exonerando desse tipo de despesa. Eu, com a instrução, voto pela irregularidade, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 77. Concorrência, contrato, locação de tratores e caminhões com fornecimento de mão de obra, Prefeitura de Piracicaba com Ecoterra Serviços de Limpeza. Instrução pela irregularidade. 7 interessados retiraram o edital, 4 participaram, 1 habilitado. Aqui nós temos a aglutinação de diversos tipos de veículos no objeto do certame, com a adoção da modalidade licitatória a menor preço global, situação agravada pela vedação de participação de empresas em consórcio. São muito diferentes as características dos veículos, o que impede a aprovação do critério de julgamento eleito pela administração. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 78. Termos aditivos de prorrogação, Prefeitura de Itapetinga com Nancy Aparecida Lopes Albuquerque, microempresa, serviço de limpeza em unidades escolares. A instrução é convergente no sentido da regularidade dos 3 primeiros termos e irregularidade do termo final. E me parece irregular porque este último cuidou de um reequilíbrio econômico-financeiro baseado na celebração de acordo ou dissídio coletivo, que é matéria conhecida, previsível, não de efeitos impossíveis de serem avaliados, e a mão de obra é um dos aspectos dos custos, não se pode simplesmente repassar isso para a administração contratante.
Voto com a instrução pela regularidade dos 3 primeiros termos e pela irregularidade do termo celebrado em 7/3/2012. Aplico ao responsável 160 UFESPs de multa. Em discussão, em votação, aprovado. 79, concorrência, contrato, Prefeitura de Macatuba com Enópolis Engenharia, prestação de serviço técnico especializado, operação, manutenção do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A instrução é pela irregularidade. Municipalidade desobedeceu o comando da Lei de Responsabilidade Fiscal por não demonstrar estimativa de impacto de despesa sobre orçamento e por não apresentar declaração de que o gasto guardava adequação com as leis orçamentárias do PPA e LDO, já que cria, expande ou aperfeiçoa a ação governamental tendente ao aumento de despesa. Há infração à súmula 22, já que pontuados atestados probatórios de experiência anterior na fase de habilitação e na fase técnica. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 80 é o nosso pacote em toda a pauta de cartão alimentação, Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, contratada pela Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí com dispensa de licitação. Com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. 81, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Prefeitura de Lençóis Paulista à Organização Cristã de Ação Social, objeto administração e disponibilização de profissionais para atendimento médico aos pacientes do SUS. Instrução pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. 82, Câmara Municipal de Novo Horizonte 2012, cumpridos os aspectos constitucionais e legais, com a instrução pela regularidade com ressalvas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Também no 83, Prefeitura de Quatá, 2012, a instrução é convergente no sentido da emissão de parecer favorável. Acompanho tais conclusões. Em discussão, votação, aprovado. 84, Prefeitura de Santa Fé do Sul, 2012. Os números são bons da Prefeitura. Faço um registro considerando uma objeção lançada pelo douto Ministério Público. O déficit orçamentário apurado está amparado por superávit financeiro do exercício anterior, a dívida de curto prazo possuía respaldo para sua quitação e os empenhos observaram a Lei 4.320. Diante desse quadro, eu tenho que as alterações orçamentárias, que foram de 22,4%, possam ser relevadas, especialmente, senhores conselheiros, porque apenas 1,3% foram transferências ou remanejamentos, transposições realizadas sem amparo de lei específica, a partir de decreto. Então, creio que neste quadro cabe bem a apresentação de recomendações, mas eu voto pela emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 85, foi aplicada a multa por descumprimento de prazos ao prefeito de Juquitiba, que agravou. Eu conheço do agravo, mas nego o provimento, porque já havia sido, por várias oportunidades, feita comunicação àquela prefeitura no sentido de não atrasar. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Em conjunto 86 e 87, embargos de declaração, a decisão dessa Câmara que julgou irregulares admissões do município de Votuporanga, em sede de recurso ordinário. Estes embargos não contam com acolhimento da instrução e eu conheço e nego o provimento, considerado seu caráter nitidamente infringente. Em discussão e votação, aprovado. 88, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares aditivos, aplicando multa ao responsável recorrente, prefeito e secretário de administração de Taboão da Serra. Conheço em preliminar. Conhecido. No mérito, cuida-se de aditivos contaminados por acessoriedade. Mas a multa deve ser retirada, senhores conselheiros, já que os aditivos foram firmados antes de qualquer condenação desta Corte à regularidade do ajuste, na sequência normal do seu cumprimento. Então, eles são irregulares, porém, eu retiro a multa. Voto que está em discussão, votação, aprovado. 89, recurso contra decisão que impôs multa ao prefeito de Jundiaí, recorrente, por descumprimento de determinações deste tribunal. Conheço em preliminar. Conhecido. A prefeitura instaurou uma sindicância, não responsabilizou nenhum servidor.
Mas eu não entendo que qualquer decisão desse tribunal, dela decorra necessariamente a responsabilização de um servidor. A decisão do tribunal pode indicar rumos à administração, fazer recomendações ou determinações no sentido de mudança de rotinas administrativas, mas não necessariamente conduzir ao apenamento e responsabilidade de algum servidor. Me parece que a matéria também comporta provimento. Em discussão, votação, aprovado. 90. Recurso ordinário contra sentença que julgou irregulares licitação e contrato, aplicou multa ao responsável recorrente, prefeito de Barretos. Construção de habitações populares. Conheço do recurso. Conhecido. Irregularidades se constatam pela limitação de atestados para comprovação de qualificação técnica e insuficiente orçamento da obra. Nego o provimento. Em discussão, votação, aprovado. 91, recurso contra a decisão que julgou irregulares repasses da Prefeitura de Bertioga, Associação de Pais e Mestres de Escola Local. Conheço em preliminar. Conhecido. Eu fico com a posição de SDG, que acompanha a jurisprudência prevalente mesmo nesta Câmara, pelo provimento parcial, já que a pena de suspensão ela deve ser direcionada unicamente para a proibição de repasse com finalidade de remunerar funcionários e não atingir outras atividades da Associação de Pais e Mestres. Para essa finalidade, eu dou provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado. Recorre o prefeito de Pariquera-Açu contra a decisão que lhe impôs pena por descumprir determinação do tribunal. Conheço em preliminar. Conhecido. Comprova o senhor prefeito que, inclusive, propôs ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa e ressarcimento de danos em face do ex-prefeito. Apenas não comunicou oportunamente ao tribunal o quanto houvera empreendido. Eu dou provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E, por fim, recurso ordinário contra a sentença que julgou ilegais a admissão de pessoal da Prefeitura de Araçatuba em 2010. Conheço em preliminar. Conhecido. Houve documentação acrescida com os memoriais e ficou cabalmente comprovado que houve concurso público e foram observados os prazos de contratação temporária. Assim, não há infração à Constituição ou à lei do provimento. Em discussão, em votação, aprovado. A palavra agora do eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhor presidente, senhor conselheiro, trata-se aqui, de 94, exame de termos aditivos ao contrato entre o Serviço de Água e Esgoto de Guarulhos e a Telesp para a prestação de serviço telefônico fixo. A exceção do primeiro termo aditivo, que não consigna inadequação de ordem formal ou legal, todos os demais estão comprometidos, face ao patente de descumprimento do artigo 57.2 e parágrafo 2º da Lei Federal 8666 de 93. Não há nos autos nenhum elemento comprobatório dos benefícios, principalmente econômico-financeiro, obtido pelo SAAI, com provocação do ajuste e, consequentemente, com todos os termos nele avançados. Voto, portanto, pela regularidade do primeiro termo aditivo e pela irregularidade do segundo, terceiro, quarto termo aditivo. Voto pela aplicação de multa ao senhor João Roberto Rocha Moraes, senhores João Roberto Rocha Moraes e Afrânio de Paula Sobrinho, então superintendente do órgão contratante, na importância correspondente a 200 VESPs para cada um. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em exame, item 95, termos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de Piracicaba e a empresa extraambiental para a prestação de serviço de destinação final do resíduo sólido. Esta Corte julgou definitivamente irregulares o pregão e o contrato originários, aplicando-se aos aditivos em tela, portanto, pelo princípio de solidariedade, o voto pela irregularidade. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, entre 96, temos aditivos ao contrato firmado entre a Prefeitura de São João do Barreiro e o autoposto Bazar Barreiro Limitada para aquisição de combustível. Entre as várias irregularidades averiguadas, destaca-se inicialmente a falta de pesquisa prévia de preços ou prova de consulta a fontes confiáveis. Além disso, por termo de aditivo assinado apenas 4 meses após a efetiva vigência contratual, o valor do óleo diesel sofreu acréscimo de 8,8, o que é totalmente descabido. Voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato
e dos termos aditivos e voto pela aplicação de multa equivalente a 200 FESPs ao responsável, senhor Paulo Roberto Prado. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 97, requiro retirada de pauta com volta ao gabinete. É regimental. Agora, senhora presidente, relato em conjunto os itens 98 e 99 da pauta. Perfeitamente. Contratos firmados entre a Prefeitura de Osasco e as empresas Medic Center, distribuidora de produtos hospitalares, e Health Técnica e Produtos Hospitalares, mediante despesa de licitação. A situação verificada nos autos, ao contrário do alegado de defesa, não se enquadra na hipótese do artigo 24, 4º da Lei Federal 866/93. Depreende-se ainda no histórico do caso que o Poder Público demorou 1 ano desde a assinatura do contrato, exame e a publicação do ato que suspendeu a concorrência, para concluir um certame que, ao final, ainda se revelou viciado. Voto, portanto, pela irregularidade da despesa de licitação. Voto ainda pela aplicação de multa no valor de 300 ao senhor Emílio de Souza e, após transjulgado, remete-se com a decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, item 100 a 101 da pauta. Perfeitamente. Contrato da Prefeitura de Avaré e a empresa Novo Interior Comunicações, que, mediante despesa de licitação, divulgou a festa de peão de boiadeiro de Avaré em canal de televisão. Em conjunto, também relato a representação. Verifique-se que, na verdade, ou de falta de planejamento da administração, que há muito tinha ciência do momento que ocorreria a festividade, mas não adotou providências tempestivas para a realização do certame. Além disso, não há qualquer justificativa nos autos que justifique, com maneira plausível, o preço ajustado. O voto, portanto, pela irregularidade de licitação do contrato, pela procedência da representação, aplico multa ao responsável, Sr. Rogério Barquete Urré, importância de 200 FESPs, e após o trânsito julgado, remete-se cópia de decisão ao Ministério Público do Estado de São Paulo. É o voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, item 102 a 104 da pauta em conjunto. Perfeitamente. Trata-se de pregão decorrente de contrato da Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo e a empresa Verocheque de Refeições, visando a prestação de serviço de gerenciamento e fornecimento de cartões. E tramitam também com esse efeito representações. Destaque-se inicialmente a indevida inabilitação da empresa que ofereceu a melhor proposta por não ter apresentado atestado relativo ao fornecimento de vales de alimentação, embora o edital não previsse essa exigência. Agravam ainda a situação as demais falhas. Por exemplo, exíguo prazo para demonstração de rede credenciada, a exigência de que a respectiva relação contasse com estabelecimentos situados em cidades diferentes daquela onde os empregados estão lotados, que revelam afronta à jurisprudência dessa Corte e das normas de regência. Voto, portanto, pela irregularidade do pregão e decorrente contrato, pela procedência de representação e voto pela aplicação de multa ao responsável, senhor José Tadeu Chiaperin, importância de 300 UFESPs após o transjulgado, requiro que cópia dessa seja emitida no Ministério Público à medida que ter permanentes. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 105, termos aditivos ao convênio da Prefeitura de Taberá e a Associação Beneficente Taberá para a prestação de serviços médicos hospitalares. As impropriedades relativas ao aumento significativo dos gastos de serviço médico e folha de pagamento não foram justificadas nos autos. Voto pela irregularidade do termo de exame e aplico multa de 300 UFESPs ao senhor Walter Sérgio Souza Almeida, prefeito, então. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, requero para relatar em conjunto, senhora presidente, itens 106 e 107 da pauta. Perfeitamente. Dispensa de licitação e contrato de gestão firmada da Prefeitura de Indiaporã por intermédio da Diretoria de Saúde e Associação de Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã. Quanto à dispensa e o contrato, permanecem falhas graves. A própria qualificação da Associação de Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã como organização social, condição essencial à assinatura do contrato de gestão com o poder público, foi realizada de maneira totalmente equivocada e à margem do ordenamento jurídico vigente, já que não houve, desde o princípio, a edição de uma lei municipal que regulasse a matéria. Trata-se disso de forma que impõe a nulidade do ato praticado. Além disso, conforme previsto no anexo técnico do ajuste, a entidade seria responsável para gerenciar a unidade básica de saúde e programa de saúde da família,
com contratação de agentes comunitários. No entanto, tal contratação somente poderia ser mediante processo seletivo, nos termos da Emenda Constitucional 51 de 2006. No que tange à prestação de contas, também há falhas. Além de ter destinado 79,63% para o pagamento de pessoal em cargos sociais, faltou nos autos comprovação de que a terceirização do serviço representou vantagem para a administração pública. Assim, conforme as demais razões apresentadas no voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade do ato de administração, do decorrente contrato de gestão e exame, bem como da prestação de contas do exercício de 2007. E voto pela aplicação de multa aos responsáveis, senhor Ricardo Desidério Silveira Rocha, ex-prefeito municipal, senhores Aparecido Maurício Thiago, Eurozimbo Luiz Arantes Filho, presidente da entidade em 2007, e o valor correspondente a 400 UFES para cada um. Deixo de condenar a entidade de evolução do numerário, eis que, apesar da exemplaridade constatada, não há indício de discricionalidade. Transitário julgado, requeiro que cópia dessa decisão, mediante ofício, seja encaminhada ao Ministério Público para medidas alçadas que entender pertinentes. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 108, convênio da Prefeitura Vera Cruz, Estação Feminina de Marília, Maternidade Gota de Leite, que tem por objeto a execução do programa de atividades iniciadas de ações de saúde. O procedimento de análise contém diversas falhas, como a discrepância que existe entre finalidade estatutária e objeto do convênio, e a indevida terceirização de mão de obra. Eu voto pela irregularidade do convênio e exame, voto pela aplicação de multa 300 UFES para a senhora Renata Zampero Dias de Vito, responsável pelo termo, e após o trânsito, requeiro remessa desse voto ao Ministério Público de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 109, prestação de contas e repasse à Prefeitura de Taboão da Serra a diversas entidades. Conforme o voto disponibilizado, a fiscalização atestou cumprindo as exigências legais aplicáveis aos repasses, bem como a apresentação dos documentos pertinentes. Voto, portanto, pela regularidade da prestação de exames das contas. Em discussão, votação, aprovado. Agora, prestação de contas originária de repasse de 2008 pela Prefeitura de Pacaembu, à Associação Assistência Social Mariana de Pacaembu. Esclareço inicialmente que, por equívoco ocorrido no momento da sua atuação, o presente feito trata de prestações de contas decorrentes da subvenção destinada ao Programa de Centralidade na Família e também dos convênios firmados entre as partes para a execução do Programa de Saúde da Família e de Agente Comunitário de Saúde do Projeto Cidade Limpa. No entanto, diante da fase que se encontra o feito, e uma vez que foram devidamente observados o pedido contraditório da ampla defesa, tendo as partes manifestado sobre todos os pontos abordados na instrução, entendo pertinente apreciar em conjunto toda a matéria, em vez de determinar o desentraimento da documentação relativa à subvenção e até mesmo medida de economia processual. Assim, passo ao exame do mérito. Constata-se dos autos que a conveniada figurou como mera interveniente para a contratação indireta de pessoal, em desrespeito ao artigo 37.2 da Constituição Federal. Observo ainda que a fiscalização em vistoria in loco apurou que a assistência social Mariana não possui prédio próprio, e os serviços são prestados em imóvel pertencente à própria Prefeitura Municipal, e sob seu comando, cabendo à entidade apenas gerenciamento da folha de pagamento. Também não restou comprovada nos autos as vantagens econômicas obtidas com a flagrante terceirização do serviço. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas e análise com aplicação de multa de 250 UFESPs ao senhor Chideto Toda e Richard César Marques de Alencar. Deixa de condenar a entidade a devolver a importância recebida porque não demonstrado efetivo exercício de prejuízo aos cofres públicos e tampouco houve desvio numerário. Após o trânsito julgado, requeiro que cópia do relatório seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 111, requeiro retirada de pauta com volta ao gabinete. É regimental. Item 112 e 113, relato em conjunto, senhora presidente. Perfeitamente. Contas anuais das câmaras municipais de pracinha e registro no exercício de 2012. Os pressupostos legais foram atendidos e, conforme voto disponibilizado previamente, incute as razões para votar pela regularidade com ressalvas dos itens em exame. Em discussão, votação, aprovado. Agora, aí, 114 e 116 da pauta em conjunto, com a retirada do item 115. Retirado o item 115 da pauta e relatado os itens
114 e 116. 114 e 116, perfeitamente. 114, contas anuais da Câmara de Álvares Machado. 116, contas anuais da Câmara de Garaçu do Tietê. No caso da Câmara de Álvares Machado, constatou-se a falta de recolhimento de encargos previdenciários, inclusive da parte patronal, incidentes sobre remuneração do servidor e do descontrole dos gastos com combustível e situação de veículos oficiais. Na Câmara de Garaçu do Tietê, ressalta-se, por sua vez, a inadequação referente à revisão geral anual concedida aos agentes políticos que lá atuam. Dessa forma, conforme votos apresentaram para Vossa Excelência individualizados, eu voto pela irregularidade das contas e exames e aplico multa de 160 do FES para responsáveis, senhor José Cláudio Bressan e Amarildo Aparecido Miraia, de Álvares Machado, e o senhor João Paulo Capelazzo, do município de Garaçu do Tietê. Eu voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Agora, senhora presidente, peço permissão para relatar em conjunto item 117 a 119 da pauta. Perfeitamente. 117 esses itens tratam de contas anuais da Prefeitura de Sebastianópolis do Sul, Alumínio e Aguaí. Disponibilizei voto a Vossas Excelências, e no caso 117, Sebastianópolis do Sul, várias irregularidades constatadas. Entre elas, déficit de execução orçamentária, gasto indevido com propaganda e publicidade, que excede a média despendida nos 3 últimos exercícios, e empenho de mais de 1/10 de despesa prevista no orçamento, no último mês do mandato do prefeito. Em relação a alumínio, remanesceram em propriedade de déficit de execução orçamentária, conjuntamente com as compensações previdenciárias inadequadas, em desatendimento à lei de responsabilidade fiscal. E, por fim, a Prefeitura de Aguaí constata-se compensações previdenciárias indevidas, a falta de recolhimento de encargo previdenciário ao Instituto Nacional de Seguridade Social e despesa com publicidade empenhada nos 3 meses que antecederam o pleito eleitoral de outubro de 2012. Falhas que inviabilizam a aprovação das contas. Dessa forma, conforme voto disponibilizado a Vossas Excelências, com as devidas recomendações atinentes a cada caso, eu voto pela emissão de parecer desfavoráveis às contas em exame. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 120, requeiro que retorne ao gabinete. Retiro de pauta, presidente. É regimental, retirado de pauta o item 120, com retorno ao gabinete do conselheiro relator. Assim, concluímos a pauta do dia, a ordem do dia. E antes de encerrar os trabalhos, eu indago a senhora procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Letícia, se Sua Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Obrigada, Excelência. Não. Deste modo, eu declaro encerrada a 24ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.